Meus queridos irmãos e meus amigos, estamos de volta mais uma vez. Estamos juntos diante da palavra de Deus. É muito gratificante poder nos encontrarmos através da palavra do Senhor e aqui estarmos juntos estudando a sua palavra, vendo aquilo que Deus tem a falar conosco por meio da palavra dele escrita na Bíblia Sagrada. Nós temos falado sobre a vinda do Senhor, quer dizer, sobre a volta do Senhor Jesus. Dentro desse assunto, nós estamos falando sobre a nossa reunião com Ele. Só que entre uma coisa e outra, nós estamos mostrando minuciosamente alguns fatos que acontecem até que estejamos com Jesus na eternidade. Até que cheguemos àquela reunião com Ele, há alguns fatos que nos chamam muito a atenção e nós estamos aqui minuciosamente vendo essas pequenas coisas que são grandiosas na nossa vida. Nós temos mostrado através da Bíblia Sagrada qual é a base do nosso ensinamento. Temos aprendido que a base de toda e qualquer doutrina precisa ser a Bíblia Sagrada. Nada mais além da Bíblia, nada menos além da Bíblia. Ela tão somente é a base para o ensinamento espiritual. E temos também respondido à questão que nos foi feita, a pergunta que nos foi feita, para onde irão os espíritos dos mortos em Cristo Jesus? E nós temos respondido através da Bíblia Sagrada que todos eles são levados para a glória, para estarem com o Senhor, até a ocasião do seu retorno ao mundo, para aquela grande reunião. Mas eu gostaria de continuar ainda nesta resposta, porque nós temos muito a dizer dentro deste assunto. Por que que tudo isso que nós temos falado é possível? E onde está a nossa esperança? Essa esperança no futuro, é claro, na palavra de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus e na palavra escrita, mas também há um fato importantíssimo. Hoje nós vamos ver Deus encurtando a distância entre o pecador e Deus. Tudo isto é possível por causa do trabalho de Deus, nunca pelo nosso trabalho, mas tudo por aquilo que Deus, na pessoa de Jesus, fez por nós e continua fazendo. Eu gostaria de ler um texto interessante que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Paulo disse o seguinte: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos morreram em Adão e todos serão vivificados em Cristo. Em Adão perdemos a vida, em Jesus ganhamos. Em Adão fomos desintegrados, em Jesus somos reintegrados de novo. Em Adão fomos separados de Deus. Em Cristo Jesus somos reunidos outra vez. Em Adão fomos feitos inimigos, mas em Cristo somos feitos amigos. Em Adão fomos feitos estranhos, estrangeiros, sem direito às promessas de Deus. Em Jesus fomos feitos conhecidos de Deus, cidadãos do reino dos céus e membros da sua família, e fomos feitos amigos de Deus. Vamos orar mais uma vez pedindo a graça dele, a fim de que nós entendamos aquilo que ele quer nos dizer através dos textos aqui lidos. Senhor, nosso Deus, nosso grande e eterno Pai. Obrigado, Senhor, pela graça, pela misericórdia. Obrigado por Jesus que veio ao mundo, encurtando a distância entre o Senhor e nós, a fim de que todas essas bênçãos fossem possíveis a nós, pecadores, que um dia fomos totalmente perdidos através do pecado de Adão, mas totalmente achados na pessoa do Senhor Jesus. Nós agradecemos pela liberdade que temos de poder entrar na tua presença, falar contigo, na certeza de que estamos sendo ouvidos por causa da imediação, por causa da intercessão
do Senhor Jesus Cristo. Oramos por aquelas pessoas que neste momento estão nos acompanhando, Senhor, através dessa palavra. Fala ao coração de cada um, de acordo com a tua vontade, a necessidade de cada um e a capacidade de compreensão. Oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Então, queridos irmãos e amigos, como dissemos, daremos aqui continuidade à resposta. Para onde irão as almas dos mortos em Cristo? Na mensagem anterior, mostramos que todos eles são levados, ou seja, todos são levados em espírito a estarem na presença do Senhor por ocasião da morte. Aliás, a morte é uma oportunidade que nos é dada como salvo para anteciparmos esse encontro com o Senhor. Portanto, por ocasião da morte física de uma pessoa salva em Cristo Jesus, o espírito dessa pessoa é levada para estar com o Senhor Jesus, totalmente em espírito, conforme aprendemos na mensagem anterior. Por que isto é possível? Qual a razão que isto é possível? Bem, é possível porque o trabalho de Deus na pessoa de Jesus facilitou. Ele encurtou a distância entre ele e o pecador. Vamos trabalhar neste pensamento. Por favor, anote os textos, se você quiser anotar. Eu vou estar lendo os versículos, são tão claros que dispensa qualquer comentário, mas é necessário que nós estejamos lendo na palavra do Senhor para entendermos por que Deus encurtou, como Deus encurtou a distância entre nós e Ele, ou seja, entre Ele e nós. O texto que lemos é realmente um texto muito claro, muito claro. A primeira figura que nós temos aqui é Adão. Adão é o progenitor. Adão foi aquele que projetou, ou através de Adão, Deus projetou a família humana no mundo, a raça humana. Todos nós estávamos nos lombos de Adão, como nosso pai na carne. Portanto, a Bíblia Sagrada diz que Adão pecou. No momento que ele peca, ele afasta-se do Senhor, ele foge do Senhor. E nesses versículos nós vamos ver algo interessante. Deus sempre à busca do homem, nunca o homem à busca de Deus. Ninguém busca Deus se Deus não nos buscasse primeiro. Portanto, ele abriu o caminho, ele abriu a porta, ele encurtou a distância. Por isso é possível um encontro com ele aqui neste mundo através do seu Filho amado Jesus Cristo. Então, vimos que Adão, no momento quando ele peca, a primeira reação que Adão teve ao ouvir a voz de Deus foi se esconder atrás das árvores do jardim. E ali encontramos a primeira menção de Deus buscando o homem. Além da criação do homem, nós temos agora Deus não desistindo do homem e buscando o homem. E fazendo uma pergunta interessante. Adão, onde estás? É claro que Deus sabia onde Adão fisicamente naquele momento estava. Atrás de uma árvore, escondendo da sua presença. Mas a pergunta vai muito além do físico. Ele estava perguntando onde espiritualmente tu estás, Adão. A pessoa que recebeu o fôlego de vida dado por mim mesmo, o meu espírito, o homem que recebeu todas as instruções de Deus, como viver na presença dele, não pecar contra ele. Agora Adão fugia da presença de Deus por causa do pecado cometido. Adão, onde estás? Acredite, naquele momento, quando Adão foge da presença de Deus, ele estava nos carregando no seu DNA. Portanto, todos nós fugimos, todos nós escondemos de Deus. De alguma forma, nós nos distanciamos de Deus. Qual foi a segunda ação de Deus na pessoa de Adão? A Bíblia diz que ele lançou Adão fora do jardim do Éden. Acredite, todos nós fomos também lançados fora do jardim do Éden, quer dizer, do paraíso de Deus. Por isso, para a volta ao paraíso, faz-se necessário alguém que nos conduza, alguém que esteja nos levando. A partir daquele momento, Deus colocou em volta do jardim anjos que guardavam o jardim
e uma espada flamejante que dardeava fogo naquele momento para que Adão não voltasse mais ao jardim. Quer dizer, a volta de Adão ao jardim, o caminho foi totalmente bloqueado. Adão, por uma determinação de Deus, não voltaria mais ao jardim. Portanto, nós fomos impedidos, na vida e na pessoa de Adão, de voltarmos ao paraíso, de termos comunhão de volta pessoalmente com Deus. Estávamos totalmente separados. O texto que lemos de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, é muito claro. Em Adão, todos morrem, mas em Cristo Jesus, todos são vivificados. Em Adão, nós perdemos a vida. Nós encontramos a vida em Cristo. Em Adão, nós somos expulsos do jardim do Éden e do paraíso. Em Cristo Jesus, nós voltamos para o paraíso por ocasião da morte. Portanto, é por isso que é possível esse trabalho maravilhoso e essa esperança da parte do pecador, porque Deus encurtou a distância. Deus vindo em procura do homem, à procura do homem, assim como ele veio à procura de Adão, o nosso primeiro pai, e ele não desistiu, ele continua procurando a nós. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e sem direito estão da glória de Deus. Você e eu não temos direito à glória de Deus. Perdemos o direito. Fomos condenados. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23, Paulo escreveu isto. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nunca nos nossos méritos, nunca nas nossas obras, nunca pelos nossos merecimentos. É Deus sempre encurtando a distância entre Ele e nós, pecadores. Portanto, em Romanos capítulo 5 diz que assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Estávamos destituídos, alienados de Deus, sem direito aos céus, sem direito às promessas de Deus, porque em Adão todos morreram. Porém, em Cristo Jesus, todos são reabilitados a estar com Deus mais uma vez, porque Jesus fez realmente a reconciliação. Esta é a primeira verdade que temos nesse encurtamento de distância entre Deus e o pecador. Se o Senhor permitir, nós estaremos vendo aqui outras verdades dentro desse assunto e mostrando com muita clareza como Jesus, ou como Deus encurtou a distância entre nós e Ele, ou entre Ele e nós, através de uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Espero que você tenha entendido, os textos lidos são muito claros, você pode anotar, pode reler na sua Bíblia, ou pode ler na sua Bíblia por sua própria conta, na dependência do Espírito Santo. Com certeza Deus vai te iluminar, Deus vai te ajudar a compreender essas verdades. Prosseguiremos, se Deus permitir, na próxima mensagem, ainda mostrando Deus sempre encurtando a distância entre Ele e nós, pecador, para que a bênção da salvação nos seja favorável, nos seja dada e nós alcancemos a grande esperança de estarmos com Ele de novo na eternidade por ocasião da morte física ou por ocasião do arrebatamento, naquele maravilhoso encontro e naquela linda reunião que veremos no final deste estudo. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Até a próxima mensagem. Se Deus permitir, um forte abraço. Tenha um abençoado dia na presença do Senhor.